Olá, boa noite. Eu sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 31 de março. Ministros do Supremo já formaram maioria para acabar com a prisão especial para quem tem ensino superior. O julgamento no plenário virtual termina na noite de hoje. Esse é um dos destaques e você acompanha também nesta edição. Supremo começa a analisar a ação contra a lei municipal que autorizou a criação da empresa Cuiabana de Saúde Pública. Em seminário no STF, ministra Rosa Weber destaca a importância da segurança cibernética e afirma que o tema envolve direitos fundamentais e democracia. E ainda, Judiciário de Minas Gerais debate direito desportivo e a chamada SAF, a Lei da Sociedade Anônima do Futebol. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para acabar com a prisão especial para quem tem ensino superior. Marta Ferreira tem mais informações. A prisão especial prevista no Código de Processo Penal consiste exclusivamente no recolhimento de um preso em um local distinto da prisão comum. De acordo com o artigo 295, inciso 7 do CPP, os diplomados por qualquer das faculdades superiores têm direito de ficar numa prisão especial quando sujeitos à prisão antes da condenação definitiva, ou seja, nos casos de prisão temporária ou preventiva. Mas será que essa prisão especial está de acordo com a Constituição Federal? O Procurador-Geral da República fez esse questionamento ao Supremo Tribunal Federal. Ele alegou violação do princípio da dignidade humana e o da isonomia. Na ação, observou ainda que tal privilégio surgiu em um contexto antidemocrático, no governo provisório de Getúlio Vargas, durante período de supressão de garantias fundamentais sem respaldo na igualdade entre cidadãos. A discussão foi levada para análise no plenário virtual. O relator é o ministro Alexandre de Moraes, que acolheu o pedido do Procurador-Geral da República, votando contra a prisão especial. Moraes afirmou que tal critério de distinção constitui verdadeiro privilégio social, semelhante a discriminações promovidas em sociedades de castas e totalmente incompatível com o Estado democrático de direito. No voto, lembrou do fenômeno do bacharelismo no Brasil, em que a posse de um título acadêmico legitimava o exercício da autoridade. Para Moraes, ainda persiste na sociedade brasileira um ranço ideológico desse fenômeno. Assim, entende que a extensão da prisão especial a essas pessoas caracteriza verdadeiro privilégio, que em última análise materializa a desigualdade social e o viés seletivo do direito penal e malfere preceito fundamental da Constituição, que assegura a igualdade entre todos na lei e perante a lei. Até o momento, o voto do relator foi seguido pelas ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia e pelos ministros Dias Toffoli, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. O julgamento termina hoje à noite. Representantes do Poder Judiciário e especialistas da área de tecnologia discutiram ao longo desta sexta-feira os desafios dos tribunais superiores para criar mecanismos de proteção e ações contra ataques cibernéticos. Acompanhe na reportagem de Renato Rosa. Existe um bombardeio invisível e que provoca muitos prejuízos ao Poder Judiciário. Coloca em risco a credibilidade dos dados. Especialistas apontam que hoje os hackers não querem só derrubar os sistemas dos tribunais, mas também tentam manipular informações, como, por exemplo, alterar mandados, alvarás, ordens de bloqueios de contas, entre outras medidas e serviços. Com a pandemia, o Judiciário acelerou os investimentos em serviços digitais, o que facilitou o trabalho dos servidores e ajudou os usuários. Por outro lado, a proteção dos sistemas é um desafio e exige investimento constante em programas de monitoramento, ações e treinamento de pessoal. O Supremo Tribunal Federal promoveu um simpósio ao longo do dia com foco nos tribunais superiores. A presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber, falou sobre a preocupação em proteger as informações dos mais de 130 milhões de processos, que hoje integram o sistema eletrônico da Justiça. Para além do volume,
sobreleva a qualidade dos dados colocados à disposição da Justiça, contidas em cada processo informações sensíveis sobre os mais diferentes aspectos da vida das pessoas físicas e jurídicas. Esse é o primeiro aspecto de proteção cibernética a considerar. No substrato das questões técnicas a serem tratadas, reside a necessidade comum de proteção de valores essenciais ao Estado democrático e de direito. A continuidade, integridade e confiabilidade na prestação dos serviços e a própria imagem das instituições judiciárias, pilares da democracia constitucional. O Tribunal de Contas da União tem ajudado gestores de forma didática a aumentar a conscientização sobre o problema, riscos e melhorar os instrumentos de avaliação de controles internos e medidas de combate. Esse programa que a gente vai também de fiscalizações, que a gente vai começar a olhar agora, é não para essa parte de autoavaliação de controles, fazer pergunta, questionar, tirar foto. Agora a gente vai começar a ir em loco, né, com base nesses 3 grandes riscos que a gente mapeou, o aumento cada vez maior da quantidade de ataques cibernéticos, essa preocupação com as infraestruturas críticas e a questão da desinformação também, que é uma informação, né, de qualidade para tomada de decisão também é importante, também afeta a governabilidade do país. A gente vai, em conjunto com a parte também que trabalha com segurança cibernética do tribunal, né, a gente trouxe pessoas que trabalham no dia a dia para ajudar a gente a definir uma série de fiscalizações que a gente vai começar a rodar os órgãos agora para aplicar em loco e verificar a efetividade dos controles em loco em cada órgão. A estratégia de informação em segurança cibernética do Poder Judiciário foi estabelecida por uma resolução do Conselho Nacional de Justiça em 2021. São normas e orientações para que os tribunais criem instrumentos de governança, processos de trabalho, medidas preventivas, de resposta, entre outros procedimentos. A ideia de se criar uma estratégia nacional é trazer algum tipo de nivelamento para que todos os entes, todos os operandos desse ecossistema tenham um mínimo de capacidade e de maturidade em segurança da informação, de forma a conseguir termos um pouco mais de alívio. Aquela questão do não sei mais quando, mas que a gente tenha um pouquinho mais de capacidade de responder aos incidentes que nos afligem diariamente. A seguir, STF começa a julgar ação contra a criação da empresa Cuiabana de Saúde Pública. Voltamos em instantes. O plenário virtual do Supremo começou a julgar uma ação que questiona a lei municipal que autorizou a criação da empresa Cuiabana de Saúde Pública. Marta Ferreira. A lei é de autoria da Prefeitura de Cuiabá. De acordo com a norma, a empresa Cuiabana de Saúde tem por finalidade exclusiva prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade. A lei prevê que as atividades de prestação de serviços de assistência à saúde estão inseridas integral e exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde. O Procurador-Geral da República entrou com ação no Supremo questionando essa lei. Ele alega que, de acordo com a Constituição, somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Argumenta ainda que essa lei complementar deve ser nacional e, por isso, pede que a norma municipal seja declarada inconstitucional. O processo foi levado para julgamento no plenário virtual do Supremo. O relator é o ministro Edson Fachin, que não aceitou os argumentos do Procurador-Geral da República. O relator destacou que nada impede que sejam criadas estatais que prestem com exclusividade um determinado serviço público. Para a administração pública, essas entidades podem ter vantagens, como regime de pessoal ou mesmo como controle finalístico desempenhado pelo Poder Executivo. Essas características, no entanto, não desnaturam o serviço prestado, que, por expressa definição constitucional, continua a ser público. Assim, Fachin reconheceu a constitucionalidade da lei questionada.
O prazo para encerrar esse julgamento vai até o dia 12 de abril. O TSE atendeu o pedido do Ministério Público Eleitoral e manteve a condenação do vereador de Nova Andradina, em Mato Grosso do Sul, João Luiz Dan, por corrupção eleitoral. Pedro Canguçu. O Tribunal Superior Eleitoral manteve a condenação de 3 anos e 4 meses do vereador de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, João Luiz Saltor Dan, por corrupção eleitoral. O TSE atendeu o pedido do Ministério Público Eleitoral. Os ministros do TSE concluíram que o candidato ofereceu vale combustível a grande número de eleitores às vésperas da eleição, com o objetivo de receber votos. O MP eleitoral apontou que a quantidade de gasolina doada foi desproporcional, com um aumento de 2.000% em setembro de 2016 e mais de 800% em outubro, em relação à média dos meses anteriores. A maioria dos ministros manteve a decisão por entender que as provas necessárias para a condenação do vereador estão presentes no processo. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou um recurso da TAM Linhas Aéreas. A empresa pretendia reverter a aplicação de multa por descumprimento da cota mínima de 5% para a contratação de aprendizes. As informações com Rafael Oliveira. A TAM foi autuada em 2017, quando auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego verificaram que a empresa tinha apenas 40 aprendizes. De acordo com a fiscalização, a companhia aérea deveria ter pelo menos 73 pessoas nessa condição. A exigência está no artigo 429 da CLT. O dispositivo determina que as empresas preencham de 5% a 15% do quadro geral com aprendizes. A TAM ajuizou uma ação para tentar anular o auto de infração na Justiça do Trabalho. Como argumento, alegou que deveriam ter sido excluídos do cálculo os mecânicos de manutenção de aeronave e os comissários de bordo, cargos que exigem cursos específicos de capacitação. Mas o juízo de primeiro grau manteve o auto de infração com aplicação de multa no valor de R$ 4.000. Em recurso ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo, a empresa pediu que pilotos de aeronave também fossem excluídos do cálculo. Para o TRT, porém, a alegação estava fora dos limites do processo estabelecidos pela própria empresa quando ajuizou a ação, pois não foi apresentada na petição inicial. O caso chegou ao TST. Segundo o relator, ministro Alberto Balazeiro, o TRT registrou que a pretensão inicial da empresa estava restrita aos mecânicos e aos comissários, nada dispondo sobre os pilotos. Por outro lado, mesmo com a exclusão de profissões que exigem formação profissional, o percentual mínimo não foi cumprido, o que justifica o reconhecimento da validade do auto de infração. Assim, a terceira turma do TST rejeitou examinar recurso da TAM Linhas Aéreas e manteve o auto de infração. A decisão foi unânime. O Poder Judiciário não pode dispensar requisito exigido em estatuto para o ingresso de terceiros em associação. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Reportagem, Michele Chiapa. Em ação de recuperação judicial, o juízo de primeiro grau deferiu o pedido de uma empresa recuperanda de dispensa da apresentação da certidão negativa de recuperação judicial e falência para adesão na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE. O Tribunal de Justiça manteve a decisão de primeiro grau, entendeu que a indústria atendia ao propósito de recuperação sem violar interesses de terceiros ou de natureza pública. No STJ, por unanimidade, a terceira turma deu provimento ao recurso especial para indeferir o pedido de dispensa da apresentação da certidão negativa de recuperação judicial e falência para a associação da recorrida à Câmara de Comercialização. A relatora, ministra Nancy Andrighi, ressaltou que a legislação que trata sobre recuperação judicial, extrajudicial e falência prevê que o juiz pode dispensar certidões quando a exigência inviabilizar as atividades da empresa em recuperação, o que não é o caso dos autos. Nancy Andrighi avaliou que a não participação da sociedade empresária na CCEE não impede a indústria de realizar as atividades, que, no caso, não envolvem a comercialização de energia. No próximo bloco, a gente fala sobre a Lei da Sociedade Anônima do Futebol, que foi debatida pelo Judiciário Mineiro. Vamos já.
O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia realizou o 15º Encontro da Magistratura Trabalhista. O evento tem como objetivo aproximar as duas instâncias do regional e promover a formação continuada dos magistrados. Carolina Vasco. O coro infanto-juvenil do bairro da Paz da Orquestra Neugibá marcou o início do 15º Encontro da Magistratura Trabalhista da 5ª Região, sediado no Senai Cimatec. Ele faz parte da nossa atividade da escola, que nós realizamos 2 vezes ao ano, que é justamente para agregar os colegas e ao mesmo tempo de revisão, de requalificação, de atualização dos temas. Este ano tem uma dada importância, não só porque no momento nós estamos realizando o nosso 15º encontro, que é um significativo, como também é um ano em que a CLT, como foi já dito hoje aqui, a CLT está completando 80 anos. Honrosa de representar o nosso tribunal nesse encontro. É muito bom efetivamente encontrar os colegas, olhar nos olhos e realmente nos abraçarmos. Há muito tempo que a gente não vinha fazendo isso, uns 2 anos pelo menos. E esse encontro vem trazer para a gente temas muito caros, muito bons, caros no que eu digo de reflexão, que é o trabalho digno, o trabalho escravo, o trabalho que realmente seja decente para todos, igualitários em todos os sentidos. A conferência de abertura foi realizada pela ministra do TST, Delaide Arantes, que destacou o ano de 2023 como ano da reconstrução e falou sobre os princípios e proteção dos 80 anos da CLT. Reconstrução política, reconstrução jurídica, reconstrução democrática, é o ano da reconstrução. E esse ano da reconstrução ainda é o ano que a consolidação das leis do trabalho completa 80 anos e a Constituição Federal Cidadã de 1988, que foi a que constitucionalizou os direitos sociais e trabalhistas, completa 35 anos. O presidente da Matra 5, juiz Guilherme Ludwig, relembra como o evento foi idealizado no regional. O evento, o Encontro Institucional, ele foi pensado originariamente, em sua primeira edição, a partir, sim, de uma iniciativa da Matra 5. Nessa feição inicial do evento, ele estava vocacionado estritamente a discutir os aspectos da institucionalidade. E aí, com o passar do tempo, ao longo dessas 15 edições, o nosso encontro institucional ele foi adquirindo uma feição própria, misturando temas jurídicos, do direito material, do direito processual, sem a perda, claro, da sua essência, que é discutir as questões institucionais. O vice-diretor da Escola Judicial, desembargador Jefferson Muricy, foi o presidente da mesa sobre o direito antidiscriminatório no emprego. Os temas foram todos escolhidos diante do cenário que vem, mas este é um tema recorrente no Brasil. Não é? A questão da discriminação, a questão das mulheres, dos negros, de todos os segmentos minorizados, é fundamental que nós, cada dia mais, discutamos isso e aperfeiçoemos as nossas formas de enfrentar isto, que é uma velha mazela do país. Nós somos um país muito desigual, um país em que as oportunidades são muito desiguais. O assunto agora é futebol. É que a lei da Sociedade Anônima do Futebol foi longamente debatida em um seminário promovido pelo Judiciário de Minas Gerais. Quem conta os detalhes é o repórter Marco Aurélio Franco. A Lei da Sociedade Anônima do Futebol, conhecida como SAF, foi o tema do primeiro seminário de Direito Desportivo da Escola Judiciária do Tribunal Regional do Trabalho. A SAF já foi adotada por alguns times brasileiros, como Cruzeiro, Vasco, Bahia e Botafogo, e permite que os clubes sejam transformados em empresas. A lei é nova, é 2021. Então ela é, sem dúvida, uma novidade para todos os operadores de direito e para todos, até para os empresários. Ainda estamos na comunidade jurídica repletos de incertezas e só vamos superar essas incertezas com estudo, com debate e com diálogo. A maioria dos clubes no Brasil se estruturou como associação civil, uma organização privada sem fins lucrativos, formada pela união de sócios. A associação não pode ser vendida para investidores. A SAF abriu a possibilidade da venda parcial ou total do futebol para novos proprietários. Podem ser empresários ou fundos de investimentos. O seminário discutiu temas como o modelo de formação da SAF e seus efeitos, as dívidas e também
as propostas de alterações legislativas. Uma das medidas que traz a Lei 14.193 é a possibilidade da recuperação judicial para as sociedades anônimas do futebol e até para as associações. E essa matéria é de competência da Justiça Comum. Então, estarmos todos irmanados no que diz respeito à discussão desses temas é algo da maior importância, sem dúvida alguma. O primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Alberto Vilas Boas, representou o presidente José Arthur de Carvalho Pereira Filho. Na medida em que o tribunal tem 2 câmaras especializadas sobre o tema, isso dá uma certa confiabilidade nas decisões, não as tornam imprevisíveis, elas são passíveis de serem firmadas com mais segurança e com mais cautela. E uma última notícia. Agora, no final da tarde, o Conselho Nacional de Justiça fez a cerimônia de designação da nova Ouvidora Nacional da Mulher. A repórter Viviane Novaes tem os detalhes. A cerimônia ocorreu no Conselho Nacional de Justiça em Brasília. A Ouvidoria da Mulher recebe reclamações e denúncias sobre a tramitação de procedimentos judiciais relativos à violência contra a mulher. A nova ouvidora é a gaúcha Maria Helena Malman, ministra do Tribunal Superior do Trabalho, onde atua desde 2014. A ministra lembrou que a ouvidoria se insere na Agenda 2030 da ONU. A Ouvidoria da Mulher, pensada e instituída nesse conselho, se insere na agenda afirmativa da igualdade de gênero e de raça expressa nas políticas públicas construídas no âmbito do Poder Judiciário. Cito como marco a Agenda 2030 da ONU, Objetivo 5, visando a garantir a participação plena e efetiva das mulheres e igualdade de oportunidades. A presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, destacou que ouvidoras regionais também foram designadas. Estamos a dar mais um passo à frente no incremento da participação feminina neste Conselho, com a designação simultânea de ouvidoras regionais, as diferentes regiões do país, e observada apenas com relação à justiça militar e à justiça eleitoral pelas suas especificidades, a especialidade, como explanado pela ministra Maria Helena, cuja experiência e brilho como ex-ouvidora do Tribunal Superior do Trabalho, tenho certeza, muito contribuirão para o aperfeiçoamento da ouvidoria da mulher neste Conselho. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Até segunda.